Sejam todos bem-vindos. Se você estiver nos acompanhando aí pelo YouTube, pelo Facebook, dá o seu ok aí se o áudio está chegando legal, se você está nos ouvindo aí. Bom, hoje vai acontecer nosso segundo programa. Vamos ver se tem alguém conectado aí conosco. Estou acompanhando aqui pelo computador. Ok. Vamos começar então, o pessoal vai dando feedback aí pra gente. Então, nosso segundo encontro, nosso programa Parábolas de Jesus em Canto e Melodia. Para você que está chegando agora e não sabe o que é esse programa, aqui está acontecendo os estudos das parábolas, de todas as parábolas de Jesus. Esse projeto foi iniciado pela iniciativa do Grupo Luz, música cristã espírita, onde a gente emusicou as 32 parábolas de Jesus. Aí depois disso nós resolvemos fazer esse estudo aqui ao vivo, né, para que a gente pudesse expandir esse projeto. Então seja bem-vindo, seja bem-vinda. Meu nome é Alan Paixão, vou conduzir com você aqui esse estudo junto com José Lúcio e Camila Conegliano. Muito bem. E a parábola de hoje é do filho pródigo. É tão interessante, né? Eu fico pensando como Deus é maravilhoso e eu sou tão grato por Ele ter me dado a oportunidade, através da sua vida, Zé Lúcio, de estar aqui hoje e, de certa forma, a gente se obrigar a estudar e olhar para dentro quando a gente faz esse estudo, né? Então, eu quero convidar você hoje para entrar nessa imersão que a gente vai discutir aqui e colocar a sua vida dentro dessa parábola. Porque é para isso que Jesus fazia as parábolas, né? Para que a gente pudesse se enxergar nelas, né? E lembrando, Alan, que nós estamos abertos também a algumas perguntas, né? Claro. Não muitas, porque nós temos aí em torno de 45 minutos para a gente fazer essas exposições. E algumas perguntas a gente poderá responder para a gente fazer um feedback com o pessoal, né? Sim, e a gente pode responder por afinidade. A gente pode olhar várias perguntas, se assim acontecer, e a gente responde por afinidade, né? Então a dinâmica é o seguinte: a Camila vou até passar o computador aqui para ela vai fazer a leitura da parábola, depois nós vamos rodar a música que a gente fez dessa parábola, e depois a gente vai discutir, né? E Zé Lúcio, olha a sintonia, ó, nem vi que nossa camisa está na mesma cor. Ah, mas, né? Sintonia é sintonia. Estamos na mesma sintonia, E né? a Camila no tom da paleta do Sintonia no Bem. Então vamos lá, deixa eu passar aqui para a Camila. Um pouquinho. Aqui. Você, Camila Conegliano. Então vamos lá. Um homem tinha 2 filhos. Disse o mais moço a seu pai: Meu pai, dá-me a parte dos bens que me toca. E ele repartiu seus haveres entre ambos. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para um país longínquo e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidades. Então, foi encostar-se a um dos cidadãos daquele país e este o mandou para seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe as dava. Caindo, porém, em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei, irei a meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um de seus jornaleiros. Que eu me perdi aqui. E levantando-se foi a seu pai
E estando ele ainda longe, seu pai viu e teve compaixão dele, e correndo, o abraçou e o beijou. Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilha, e ponde-lhe o anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também um novilho cevado. Matai-o, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho era morto e reviveu. Estava perdido e se achou. E começaram a regozijar-se. Ora, o seu filho mais velho estava no campo. E quando voltou e foi chegando à casa, ouviu a música e a dança. E chamando os criados, perguntou-lhes: o que era aquilo? Um deles respondeu: chegou teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Então ele se indignou e não queria entrar. E sabendo disso, seu pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito para eu me regozijar com os meus amigos. Mas quando veio este teu filho, que gastou teus bens com meretrizes, tu mandaste matar o novilho mais gordo. Respondeu-lhe o pai: Filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. Entretanto, cumpria regozijarmos-nos e alegrarmos-nos, porque este teu irmão era morto e reviveu, estava perdido e se achou. Lucas 15, 11 a 32. Ótimo. Agora vamos ouvir a música e depois a gente começa então a destrinchar essa parábola. Vamos lá? Ok. Havia um homem justo e bondoso, 2 filhos eram os seus companheiros. Viviam felizes até que um dia o filho mais novo decidiu mudar e conhecer novas paragens, conhecer novos lugares. Pediu sua parte da sua herança e partiu logo para terras tão distantes. Conheceu todas as paixões do mundo, até que um dia tudo acabou. E sem recursos para comer, cuidava de porcos para sobreviver. E se lembrava da sua família, de todo o luxo e do conforto que tinha. Depois de muito sofrimento e fome, resolveu voltar pro aconchego do seu lar. Pai, pequei contra ti, contra o céu. Não sou digno de ser seu filho. Faz de mim um serviçal. O Pai bondoso lhe abraçou e disse:
traga-lhe a roupa e põe-lhe o anel. Meu filho estava perdido, mas voltou. Traga também o bezerro cevado, meu filho estava morto, mas reviveu. O meu filho reviveu. Mas o meu filho mais velho se indignou. Disse-o há anos e nenhum cabrito me deu. O pai amoroso disse: filho meu, tudo que eu tenho também é seu. Mas teu irmão estava morto e reviveu, reviveu. Muito bom, né? Sou muito suspeito porque faço parte do grupo. Ficou legal. Então a música ficou muito boa, né? No primeiro programa nós falamos da parábola trigo e joio, que também ficou linda a música. Então, se você quiser acompanhar essa ordem, pode procurar aqui no canal Sintonia no Bem, que tem aí a primeira parábola, né? E a gente estava falando aqui do tempo que foi feito essas 36, né? São 36 parábolas. E foi criado e produzido em 3 meses. 3 meses e meio, mais ou menos. Muita dedicação. E parabéns a Luz por ter encabeçado isso. Eu sei que ele não gosta que a gente fica dando parabéns para ele, mas eu não consigo fazer diferente. Tá? Te admiro demais, meu irmão. Mas vamos lá. Olha só. Primeiro, quero que você possa também curtir, compartilhar. Aqui, se você não é inscrito no canal aqui do Sintonia no Bem, faça o favor. Clica aí, dá o seu like aqui no vídeo, né? Se você enxergar também pontos de melhores e sugestão, escreve aqui pra gente, porque a gente quer fazer o nosso melhor aqui. Compartilha com seus amigos, com quem você se identificar e achar que também precisa estar aqui conosco, né? Bom, somos aprendizes, né, Alan? Com certeza. Aprendizes do amor. Então, tudo que vier, mesmo críticas, a gente vai ouvir, né? E vai tentar melhorar o nosso próximo trabalho, né? E é interessante dizer, Zé Lúcio, que a gente não está aqui para ensinar nada para ninguém, né? Na verdade, a gente está aqui para discutir e estudar juntos, né? Quem sabia, né? Que era o Mestre Jesus. Exatamente. Né? Então é só deixar isso bem claro, longe de nós querer ensinar algo para alguém. Então, vamos lá. Para a gente começar a entender a parábola, acho que é importante a gente ir passo a passo e entender o contexto da época. Porque se a gente pegar aí simplesmente friamente olhar, né, hoje é tão comum, né, o filho chegar: pai, divide sua herança aí, estou querendo fazer minha vida mais cedo e tal. Então isso talvez seja natural. Está acontecendo hoje em dia isso, né? Para que não entre em inventário. Né? Muitos pais que são fazendeiros estão fazendo já com seus filhos isso, né? Dividindo em vida, mas né? naquela época o contexto era bem diferente, né, Alan? Porque havia uma hierarquia muito perfeita. O pai era provedor e ele então ditava as ordens, né? E eram obedecidas. E a gente tem que... um filho fazer isso era uma afronta, né? A gente tem que lembrar do contexto que a gente está falando da cultura do Oriente, né? Então, e é uma cultura que a família é uma questão até hoje, né? Uma questão assim, tem essa hierarquia e tem que ser respeitada. Então é uma cultura muito preto no branco em relação a isso. Então um filho chegar para o pai há 2000 anos atrás, né? No Oriente, e falar assim: pai, é o seguinte, eu não estou feliz aqui não, dá aí o que é meu, né? Por direito, e eu estou vazando.
o senhor morreu para mim, né? O senhor morreu para mim, eu quero meu dinheiro, né? Como se ele tivesse ganhado, né? Uhum. É muito estranho isso. Um filho falar isso, naquela época, então, era um absurdo, né? É como se ele tivesse chegado pro pai e falasse assim, ó, pode morrer, tá? Porque para mim não faz mais diferença e me dá o dinheiro, né? Eu tô mais de olho no seu dinheiro, né? Então, foi escancaradamente, foi exatamente isso que ele fez. E ele desrespeitou não só o pai, mas toda aquela aldeia, né? sociedade Toda que a eram aldeia. Cultura na aldeias, época, né? Era uma cultura, então ele desrespeitou tudo ali. Então, para ele voltar, o negócio também ia ficar complicado, né? Porque além do pai ter que perdoar ele, né? Que talvez não seria o mais difícil, né? Porque o pai, né? Mas a sociedade ali, a aldeia também deveria aceitá-lo novamente quando ele voltar, se ele voltar. Exatamente. Mas então ele rompeu bruscamente todos os laços do seu ninho, da onde ele nasceu. Rompeu os laços com o pai, com mãe, com o irmão, com toda a aldeia, com toda a sociedade E daquele havia um momento. preconceito da comunidade em relação a isso. Se um filho fizesse isso, né, Alan? Era um absurdo, era botar tudo a perder em relação a uma nova integração no futuro. Né? Com certeza. E aí imagina o tão cego que essa pessoa, né, que esse filho estava naquele momento. Ou seja, eu tô desconectado de tudo mesmo, para mim não importa nada, eu quero mais é viver. Eu quero gozar a vida. E aí ele vai lá e faz isso. Então foi uma atitude ousada, de muita coragem. Então é claro que... E agindo puramente no orgulho e no egoísmo, né? Então assim... Estava totalmente É ali. claro que se a gente pensar, mas é uma atitude... A gente também... Vamos olhar o lado bom disso, né? A personalidade dessa pessoa era uma pessoa de ousadia. Né? Alguém para romper tudo isso, ele tinha uma dose de ousadia muito grande, né? O que é benéfico em certas situações, né? Não fica Tomar em cima do muro, né? Exatamente. Os mornos, né? Nunca se deram bem. E é um primeiro aprendizado aí, né? É. Ele não ficou em cima do muro. Não, ele tomou decisão e fez, né? Porque quantas de nós, né, não fica de fachadinha, né? A gente fica assim, sorrindo por dentro, dando aquele... né? Mas lá por dentro, a gente queria fazer outra coisa e não tem a coragem para fazer. Exatamente. Então, E julgando quem teve a coragem, né? exatamente. E a gente julga quem teve a coragem de fazer algo ousado, né? Que para essa época era algo muito ousado. Mas hoje em dia a gente tende a fazer muito isso, julgar, né? Vamos transferir, então, essa situação da parábola, que é em sentido figurado, para o nosso dia de hoje, Alan. Né? O que Jesus estava querendo dizer naquele momento? É que as pessoas, os filhos, os dois filhos, o filho que estava sempre com ele e nunca abandonou, são as pessoas que tentam seguir a lei, né? Que seguem, teoricamente, as leis de Deus. E o desobediente, o rebelde, ele tomou a decisão de que Deus não comandaria mais a vida dele. Olha a audácia. Falou, não, Deus agora não manda em mim. Eu vou tomar as minhas decisões da agora para frente. Porque na parábola o pai é o Senhor, né? O Senhor, é Deus, né? Os filhos, a humanidade. Uns que tentam seguir a lei e os outros, que é a maioria, né, tentam viver a vida material, a vida dos prazeres, né? Então, olha a ousadia dele. Deus agora não manda mais em mim. Eu vou comandar a minha vida. Talvez seja o maior erro que uma pessoa possa E aí entra tomar, na parte, né, que fala que depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele país uma grande fome. Ou seja, ele torrou tudo. Ele viveu como se não existisse o amanhã. Exatamente. Né? E se jogou e viveu todas as suas paixões, todos os seus prazeres. Aqui fala, ele viveu tudo. E ele torrou tudo. Tudo. Aí chegou a hora que
Ele não sabia o que acontecia depois, né? Porque é muito fácil entender, né, pessoal? Quando a gente cumpre a lei, a gente está razoavelmente feliz, porque você está seguindo os mandamentos, né? Quando a gente descumpre a lei, naturalmente vai vir as consequências de não cumprir a lei. E aí a gente entra no sofrimento tão necessário para essa transformação, não é? Então, o que ele fez? Ele abusou completamente, né, das leis que regem o universo. Fez tudo o que ele queria, sem se importar com o outrem, sem se importar com o Criador. Então, quando ele age dessa forma, ele talvez até soubesse, porque a gente tem a lei dentro de nós, né? Mas ele tentou esquecer que um dia a conta viria. A conta um dia vem, né? O plantio e a colheita, né? E Exatamente. Jesus Eu fico falava pensando muito disso, do plantio e da colheita, né? E esse ponto é muito interessante o que você falou, Zé, porque é o livre-arbítrio, né? É a liberdade. Que Deus nos dá. Então, lá quando ele pediu para todos os bens para ir embora, naquela cultura, na época, era inadmissível fazer a repartição dos bens. E aí é um choque. Como é hoje também, a gente transgredir a lei de Deus. Também. Né? E naquela época era um choque, né? Para toda aquela comunidade e para aquela família, o pai fazer a divisão dos bens, simplesmente o pai não falou nada. Ele só falou, tá bom, tá aqui sua parte, pode ir. E aí aquelas pessoas que estavam ouvindo a parábola naquele momento devem ter pensado assim, como assim? Mas um pai não ia dividir, ele não ia fazer isso, mas ele fez, né? E aí é para mostrar o livre-arbítrio de Deus. E a bondade de Deus de respeitar a sua decisão. Né? E trazendo para os dias de hoje, né? Nessa época, era muito claro o que era certo, o que era errado. E hoje parece que isso não é claro, né? Porque, e aqui eu não estou, primeiro deixar claro que eu não estou defendendo, não estou defendendo nenhuma linha de raciocínio no sentido do que é certo ou errado, não, tá? Eu só estou trazendo para a atualidade. Então, quando a gente olha para isso, a gente pensa, hoje está tudo muito, tem os direitos humanos, tem a direito de expressão, e aí qualquer um pode fazer o que quiser. É uma realidade que a gente vive. E aí, tipo, quem é que pode me dizer o que é certo e errado? E aí a gente se entra nesse colapso, né? Porque como é uma cultura hoje, se alguém apontar para o outro, dizer que ele está errado, meu Deus do céu, aí é motivo, entra processo. Nós temos a internet que aí entra a retaliação digital, né? Então, assim, nós estamos num momento em que discernir o certo ou o errado fica difícil. E, Alan, por isso que é importante a gente se pautar nos ensinamentos de Jesus, né, Zé? Porque se a gente for pela lei dos homens, né? Lá na nossa lei dos homens, sempre tem uma brechinha na lei, né? O cara foi preso, não sei o quê, tem uma brecha aqui que ele pode ficar livre. Tem uma brechinha aqui. Na nossa lei, pelo menos aqui no Brasil, tem muito isso, tem muitas brechas na nossa lei, né? E aí as pessoas burlam essa lei. Mas a lei que a gente tem que se pautar é a lei de Jesus, os ensinamentos de Jesus, né? E essa não tem jeito de burlar, né? Interessante que a gente que gosta de assistir os nossos mestres, né? Haroldo Dutra, Edivaldo Franco, Alberto Almeida, o Rossandro Klinger. E o Rossandro, em suas palestras, sempre fala: se o regime autocrático da época tinha abusos, tinha excessos, o regime democrático de hoje está pior. Está muito pior, porque antigamente o pai mandava e o filho obedecia. E hoje está acontecendo uma inversão de valores. Os filhos estão mandando nos pais. E como eles não têm experiência e sabedoria suficiente para ter esse comando, os erros que têm acontecido são infinitamente maiores do que o que acontecia antes. Sim, não é? Com certeza. Então, isso é interessante a gente lembrar, porque a gente tendo
um norte para seguir, fica mais fácil. Com certeza. Por isso que Jesus veio e deixou tudo isso, né? E o filho rebelde significa a rebeldia de todos nós hoje, que não quer essas leis nos regendo, mas é lei. Como é que eu vou burlar uma lei que é de Deus? Não e dá a gente para quer burlar. o bônus, né? A gente quer a nossa herança Só, antes exatamente, de merecê-la, a gente né? quer curtir, não importando que tem regras, porque aonde a minha liberdade vai, é aonde começa a liberdade de vocês. Sim. Então, existe um limite, né? A minha liberdade para onde começa a sua. Então, o regime autocrático, eu acho que também tinha excessos, mas era melhor do que o democrático, que acabou elevando a sociedade a esse desespero que você se referiu. Aí Alan. entra a pergunta, né? Até onde eu vou pagar o preço por essa liberdade? Mas antes de responder essa dúvida, para a gente passar para a próxima etapa da parábola, eu quero só dar uma boa noite aqui para o Rui Barbosa, né? Ele está comentando aqui, ele é diretor de unificação da FEGO, seja bem-vindo, obrigado por estar aqui conosco. O José Senilton San, o nosso Grande querido Sam, que não veio hoje, que não pôde estar aqui hoje, né? fazendo falta para a gente. Ele estava com um leve resfriado, então por segurança ele não veio, mas faz falta, viu, Sam? Você está fazendo falta aqui. O Giovanni, nosso amigo Chofani, a gente parceiraço. brinca com ele, está aqui também, né? Muita luz aí, paz para todos. E você está nos assistindo agora, compartilha, curta aí e chama mais pessoa aqui para a live, tá bom? Para essa estudo das parábolas de Jesus. Então, a gente parou ali. Qual o preço? Olha o preço que esse cara pagou, né? Que o filho pródigo pagou. Ele foi, se entregou como se não houvesse amanhã, mas de repente a conta chegou. E aí, ele, né, veio uma grande fome naquele país e ele ficou sem nada. E ele tentou buscar trabalho e o trabalho que ele encontrou era o trabalho mais submisso época, né? possível. Inclusive, aqui diz que ele foi alimentar os porcos, que era um insulto para alguém. Não, o que eu tenho aqui para você é alimentar os porcos. Inclusive, ele comia a comida dos porcos, né? Não, e tinha vontade de comer a comida dos porcos e eles não lhe davam. Então, e aí ele pensava, meu Deus, foi quando começou a vir o arrependimento, né? Ele foi tão ao fundo do poço e ele disse, os colaboradores do meu pai tem uma vida muito melhor que a minha. Muito melhor do que a minha hoje. O que eu fiz? Aí entra uma virada, né? E aí aqui para mim é onde eu começo a admirar Exatamente. esse filho pródigo. Porque ele tinha poder de decisão. Ele desceu de novo, ele desceu do muro de novo, né? Exatamente. Porque talvez o orgulho do primeiro filho não o deixasse voltar para trás. Mas ele, como ele não ficava em cima do muro, o que ele pensou? Eu volto, eu enfrento. E isso que Jesus admira. Quantas pessoas, né, Alain? Jesus tirou, né, do lamaçal e se reergueu. A começar de Paulo de Tarso, né? Que estava equivocado, era uma pessoa de bem, mas estava equivocado. E ele mudou de direção, porque também tinha um poder de decisão, né? E quantas dores a gente não paga por ser morno, por sermos, fugiu a palavra, mas por não termos decisão. Essa pessoa, por exemplo, caminho, né? Ela tomou a decisão e foi lá, se jogou. E depois ela também teve a humildade e se jogou de volta, né? E falou, opa, não, peraí, eu errei, eu admito e vou ter a coragem. Eu não tive coragem para ir lá fazer errado, então agora eu tenho coragem para ir lá e pedir perdão, né? Então, quantas vezes a gente não ofende as pessoas, não faz coisa errada e não tem a coragem, a hombridade de falar, não, eu errei, né? E assumir todas as suas responsabilidades pelo que você errou. E foi o que ele fez, né? Ele chegou de cara limpa, se jogou todas as armas no chão e disse, pai, pequei contra ti. E o que eu penso sobre isso, Alan, também é que não é quantas vezes você cai em tentação, mas é quantas vezes você tem a força e a coragem de se reerguer, olhar que você fez algo errado, se arrepender e tentar ser uma pessoa melhor, né? Porque nós estamos nessa terra e vamos errar muito ainda, né? Acredito que
Talvez a maioria de nós já fomos filhos pródigos em algum momento da nossa vida. Com Né? Em certeza. algum momento a gente se virou contra a lei de Deus. Não digo se revoltar contra Deus, né? Talvez, pelo menos nós três aqui, talvez não tenhamos se revoltado contra Deus, igual esse filho fez ali com o pai. Falou, não, eu quero tudo e Não vou nessa embora. encarnação, né? Não nessa, né? Mas eu, por exemplo, na minha adolescência mesmo, né? Saí da igreja, saí da minha religião e falei, não, eu quero aproveitar as coisas do mundo aqui. E depois, quando as coisas começaram a ficar ruins, aí eu falei, opa, peraí, eu tenho que voltar para o meu pai. Né? Então, isso aconteceu comigo na minha adolescência. Né? E quantos adolescentes aí não estão vivendo isso e vão viver, né? Que é o que o Santo está dizendo aqui, ó. Ele está comentando aqui que aí chega o vazio existencial, né? Sim. Exatamente. Porque as coisas do mundo, ela não nos Não preenche. satisfaz. Não. Você quer mais, você quer mais. Principalmente quando a gente é jovem, né? A gente acha que o mundo satisfaz. E uma coisa interessante que eu achei, pessoal, é a humildade dele quando ele volta de não querer a posição que ele tinha. Isso para mim foi de uma grandeza, Sabedoria. né? Ele falou, eu vou O começar de sofrimento baixo, deu sabedoria. Não, ele não vai começar, não. Ele queria ficar embaixo. Ele fala para o pai, né? Me dê a posição dos mais inferiores. Me faça de mim um serviçal Então mostra o arrependimento verdadeiro. verdadeiro, né? Que a dor promoveu e transformou essa pessoa. Então a humildade dele de não querer mais ser o filho, mas sim um serviçal do pai, que teria uma vida melhor do que ele estava tendo. Que pelo menos estaria perto do pai. Exatamente, né? Que sabedoria, né? Que o sofrimento levou essa pessoa, né? Aí quando chega a parte que o pai o avista de longe e sai correndo e até estudando, né, com Haroldo, eu achei bem interessante essa parte que ele cita, né? Que Jesus disse que Jesus de propósito fala, ele sai correndo porque os anciãos nas aldeias são as pessoas respeitadas e geralmente o padrão é que os anciões andam devagar, brandos. E ele saiu correndo. Isso queria dizer, se um ancião está correndo, alguma coisa de muito importante ou sério está acontecendo. Exatamente. Né? Então, olha, voltando para esse contexto, olha o contraste que Jesus colocava nas suas parábolas para impactar as pessoas, que as pessoas pensam, poxa, como assim um ancião correndo? Não faz sentido, não pode, um ancião não pode correr. E ele corre em direção ao seu filho. E chega lá e beija a sua face. E beijar no rosto também não era algo do costume daquela época, ainda mais um outro homem, né? Um homem beijando outro homem repetidamente no rosto, né? Que entra a outra parte da cultura, por isso é importante a gente entender o contexto, para entender o quão grande era o impacto dessa parábola na época. Então, que quando duas pessoas brigavam, tinha um apaziguador que era confiável para os dois lados. Depois que resolvia, aí eles punham um beijar o outro no rosto para dizer, então, o acordo está feito e, né? Todo mundo ficava sabendo. E eu te perdoo e está tudo resolvido. E o ancião, o pai, o senhor, corre, ó, primeira coisa, ele já corre. Aí ele chega lá e beija repetidas vezes o filho. Ou seja, te perdoo muito, Nossa, né? é muito bonito, né? E a gente imagina essa cena, né? O quanto ela deve ter sido muito bonito. linda, apesar de ser uma parábola, uma história, mas a gente lê ela e fica imaginando aquele pai beijando aquele filho, né? Porque quem é pai e mãe sabe, né? O quanto é maravilhoso você ter o filho perto, né? E passando para os dias de hoje, isso significa que Deus vem ao nosso encontro quando a disposição do filho, que somos Da nós, nossa parte, né? da nossa parte. Quer dizer, ele vem, como o pai foi ao encontro do filho e lhe abre os braços, Deus também, vendo uma disposição em nós, significa eu abrir meu coração para o meu anjo da guarda, que vai me ajudar. Tirando aquela ideia de eu mando nos meus atos. Deus, comanda a minha vida. Quem que vai te ajudar? O seu anjo da guarda que vai te direcionar, porque a sintonia aconteceu. Isso é bonito demais, né? E aí, o que é lindo nisso é que aqui quebra todas as crenças de que há um Deus punitivo.
Exatamente. Olha só, o filho vai lá e toma essa atitude brusca, é quase que humilha a família, né? É uma atitude humilhante para a família, para o pai. Mas quando o filho volta, o pai não chega e lê o beabá para ele, agora eu vou te punir, agora você vai ter que pagar por isso, não. Ele corre, ele não se envergonha de correr e encontra o filho e o perdoar. Assim é Deus. A bondade Quantas dele vezes é infinita, né? Deus não se contenta quando a gente se arrepende e nos abraça e nos acolhe, né? E a espiritualidade, que são os nossos intermediários a Deus, a Jesus, fazem isso o tempo todo. A gente se arrepende verdadeiramente e Deus sabe, conhece o nosso íntimo. E aí a espiritualidade de Deus vem, nos abraça, nos acolhe e fala: que bom que você está de volta, meu filho. E a gente sente, né, Alan? A gente, quando tem uma coisa mal resolvida e de repente a gente vai e resolve, seja pelo perdão, seja por uma atitude positiva no sentido de uma reconciliação, né? Em que o perdão esteja a caminho, a satisfação vem, porque significa estar dentro da lei, fazer o que é preciso ser feito. Vem aquele processo de satisfação, né? Com certeza. E a pergunta é o seguinte, né? Nesse momento, quantas pessoas a gente não tem que perdoar, correr como um ancião, sem vergonha do julgamento que as pessoas vão pensar, porque só você sabe a dor que você sente pela falta de perdoar. Então, quantas pessoas, ou você mesmo, né? Você precisa se perdoar também, você precisa fazer esse movimento de perdão agora na sua vida, né? Então, é importante a gente olhar para a parábola e pensar, foi o que a gente disse no início, coloque-se dentro dessa parábola da sua vida, né? Quem que você tem que perdoar agora? Quem que você tem que correr pela aldeia, abrir os braços e beijar no rosto e dizer: eu te perdoo, né? E aí entra... Ele foi além, né, Alan? Continuando a parábola, ele vai, põe-lhe o anel de filho da família. Põe-lhe o anel, que significa: você não vai ser meu serviçal, você é meu filho. Olha Deus falando isso pra gente: não, meu filho, você fez, está feito. Você vai responder, mas espera aí. Você tem capacidade de ser, no futuro, talvez longínquo, né, mas um anjo, não é? Um ser iluminado. Então, a figura de colocar-lhe o anel é o reconhecimento de que ele é importante, que ele é o filho realmente e que ele merece o lugar que tinha. Né? Isso é muito bonito. E né? Deus não nos humilha. Não. Exatamente. Esse Deus punitivo, né, que ainda é muito, né, de muitas culturas ainda, esse Deus punitivo, né? Um Deus mau que vai te jogar no fogo do inferno se você pecar, né? Então, esse Deus punitivo, nessa parábola, ele quebra isso. Exatamente. Ele já mostra. Se a gente lê e entender a parábola, a gente entende que esse Deus, que é o que ele fala na parábola, é um Deus, né, que ama incondicionalmente e é igual ela falou, ele não nos humilha. Quando você volta para casa, jamais ele vai apontar o dedo e falar: você errou, agora vai para o fogo do inferno. Não, né? Ele vai olhar para você como filho e vai te colocar o anel. Porque você é bem recebido. Exatamente. Né? E ele mata o bezerro mais gordo dele. O que ele... Gente, olha que legal, como Jesus era sábio. O que quer dizer matar o bezerro mais gordo? Significa: eu amo quando você se arrepende e volta para recomeçar, porque aí você vai crescer. O significado de dar o melhor para o filho é a satisfação de Deus e de Jesus, que comanda o nosso planeta, de perceber a nossa mudança. É um novo caminho a ser traçado. Então, venha, vou te dar o de melhor, porque o seu esforço valeu. Que legal isso, né? E além disso, ele ainda dá uma festa, né, para toda a aldeia, né? E até o próprio Haroldo fala, né, quando se matava um boi, né, não tinha onde armazenar, não tinha geladeira. Então ele tava, quando ele fala isso, ele ia falar assim: ó, tá todo mundo convidado para a festa, né? Como o tempo voa aqui, ó, nós já temos só temos 15 minutos e a gente tem que terminar a parábola. Bom, então dentro desse contexto,
Aí a gente se depara com a situação do primeiro filho, né? O filho mais velho que ficou lá. Aí ele chega bravo. Fala, o que está acontecendo aí? Aí o servo, seu irmão voltou. Como assim? Meu irmão volta, ele faz tudo que fez. Volta. Gasta o dia todo. E aí, meu pai dá uma festa para ele. Eu que fiquei aqui esse tempo todo ralando, cuidando das coisas do meu pai. E ele faz isso. Aqui se revela, né? Porque o tempo todo a gente pensa que é o filho pródigo e a ovelha negra, né? Mas aqui vem e se revela o lado negro do filho que estava ali o tempo todo Obscuro. Né? Obscuro. O outro não, ele se deu a cara e falou, eu sou assim mesmo, sou autêntico, vou lá e faço, né? E o outro não. O outro por dentro ali estava, né? Começou a colocar para fora a sua verdadeira personalidade também. Né? E aí o pai chega, né? E ele vai ter com o pai. Pai, como assim? Que é uma outra afronta, porque ele não poderia ter feito isso também nos costumes da época, Exatamente. né? Ele chega e contesta o pai. Né? Ele jamais poderia ter feito isso. E ele contestou. Falou, mas eu que fiquei aqui do seu lado, nunca ganhei nem um cabrito, né? Pra ficar com os meus amigos. Então ele estava ali também queria, mas ele nunca pediu. Ele queria o então, direito dele dele se você também, não pedir... mas não teve coragem. Não teve coragem. É. Ele foi covarde, de uma certa forma. E orgulhoso. Uhum. Porque o orgulho de perceber, né, que o pai estaria ajudando aquele que não merecia. E quem achava que merecia era ele, porque estava do lado dele. Uhum. Significa o quê? Né? Nós que estamos tentando seguir Deus, mas não fazemos as transformações necessárias para alcançarmos aquele passinho adiante que nós precisamos dar, né? Ou então, sermos teóricos, né? Estudar muito o Espiritismo, muito Jesus, mas ainda não... Na prática, não conseguir ainda deslanchar nos sentimentos. E você quer ver uma coisa que evidencia o que você está dizendo? Primeiro é o que acontece comigo, tá? Eu não posso falar de ninguém, vou falar de mim mesmo, porque é mais fácil, né? Não sei se já aconteceu com vocês. Você olha uma pessoa, né? Aí, de repente, ela tem um resultado que você queria ter. Que seja financeiro, que seja o que for. Aí você fala assim, aquele cara faz aquele tanto de coisa errada. Aí começa os apontamentos e os julgamentos. Né? E eu me considerando um cara cristão, né? Aí eu começo. Aquele cara faz isso, faz aquilo. E Deus ainda dá condição para ele ter isso, o resultado que eu queria. Mas como assim, Deus? E eu ainda não consegui, né? Eu que estou aqui evangelizando, fazendo programa e não sei o que, não tenho o que eu quero, e aquele cara lá tá tendo, Deus, a gente tem o mesmo comportamento. Exatamente. Do filho mais velho, né? Porque o sentimento ainda não foi trabalhado, é só uma casquinha, né? Isso acontece demais com todos nós, porque a gente julga de acordo com o que está dentro de nós, né? A gente costuma julgar o outro pelo que está latente dentro de nós, né? Em termos de sentimentos. E nós, né, toda a humanidade, somos os dois filhos. Ora, nos encontramos na posição de filho pródigo e a gente vai lá, faz algo errado e se estrepa tudo e volta, né? Ora, a gente está na posição do outro irmão, que olha o que o outro está fazendo e fica apontando o dedo e julgando por que ele conseguiu, por que você, né? Então, a gente fica nessas duas posições em vários momentos da nossa vida, né? Exatamente. Nós somos os dois, Nós somos os dois. Porque estamos nesse processo de crescimento, né? E tem uma expressão que eu gosto muito, que diz assim como dentro, assim como fora. O que isso quer dizer? Se o comportamento que você exterioriza é o que você tem por dentro. O resultado que você tem na sua vida é o que você tem por dentro. Então, se você não está gostando do resultado que você tem hoje na sua vida, se pergunte, o que eu tenho dentro de mim que gera esse resultado? Quais são os meus comportamentos, os meus sentimentos, que está materializando isso? Porque a gente sabe que é uma lei do universo que tudo que a gente pensa, primeiro a gente pensa, depois a gente sente. Depois que a gente sente, a gente age, porque o sentimento geralmente faz a gente agir. E aí, quando a gente vai para a ação, vem a materialização, que é o resultado. Então, vamos pensar o seguinte,
Se sua vida não está do jeito que você gostaria que ela tivesse, o que será que você está fazendo de errado? E não tem nada a ver com Deus. E a gente quer tomar as mesmas atitudes e ações e quer que tenha resultados diferentes. Não vai ter. Ou seja, quer plantar arroz e colher feijão. Né? Exatamente. Não é? A gente tem que mudar o plantio E a aqui, gente quer, as né? decisões, para que se tenha outro resultado, né? É verdade. E interessante para a gente ir finalizando, Alan, é que a lei de Deus, ela é justa para todos. Ela não vai mudar porque eu desejo que ela mude. Ela é, né, imutável. E quando a gente, então, se torna uma pessoa um pouco melhor, significa que a maldade é temporária na gente. A maldade significa falta de luz, de conhecimento e sabedoria. Que à medida que eu vou estudando e caminhando, e o sofrimento tem uma parcela de forçar isso acontecer mais rápido, né? Para que a gente faça a transformação. Quem escolhe tomar as decisões erradas vai demorar um pouco mais. E quem já vai escolhendo as coisas mais certas, porque esses dias eu vi um cara explicando assim, que tinha um leão e uma raposa e um cachorro, né? Então, eles tinham pego um coelho e esse coelho, então, estava ali, né? Aí, o leão perguntou assim, como vamos repartir o coelho? Aí o cachorro falou assim, vamos repartir em partes iguais, né? Aí o leão foi comer o cachorro e perguntou para a raposa, como que nós vamos repartir mesmo o coelho? Aí a raposa pergunta, responde, né? Não, eu acho que por direito o coelho é seu. Aí o leão falou assim, como que você teve essa sabedoria, raposa, né? Ele falou assim, com o cachorro. Aí ela falou assim, eu aprendi com o cachorro, né? Quer dizer o quê? Que é sábio, é inteligente quem aprende com os seus erros, né? É mais inteligente e sábio quem aprende com os erros dos outros. Isso quer dizer o quê, gente? Quer dizer que nós estamos nessa luta aqui. Se a gente for mais sábio, a gente começa a observar os tropeços dos outros e não querer passar pelas mesmas situações que os outros estão sofrendo e estão passando. Isso é crescer com sabedoria. Mas tem gente que tem que pagar para ver. Igual São Tomé, né? É o filho rebelde. Ele tem que pagar para ver. Ele tem que sentir as emoções primeiro, para depois ter sentimentos. É aquela questão assim, né? A pessoa anda de carro a 180 por hora, ela sabe que é possível sofrer acidente, mas ela acha que com ela não acontece. Acontece com o outro, mas é porque o carro dela é mais seguro, ela tem mais experiência de volante. Tá novo os Ela pneus. tem mais Tá novos sorte, pneus, né? ela tem mais conta com a sorte. Então, né? comigo isso não acontece, né? E quando a gente pensa dessa forma e não olha pelo erro do outro, a chance de dar errado é muito grande, né? Vamos dar uma olhadinha, então, se tem alguma pergunta pra gente? Cláudio, eu não consegui destravar aqui o celular Acho que que você me aqui mandou tem para mim também. olhar. Acho que eu tenho aqui também. Passa pro Cláudio aí, por favor, para ver se tem mais alguma coisa aí. Aqui no YouTube não tem, no Facebook. Geralmente aparece para mim. Bom, então, resumindo aqui, né, a gente está estudando as parábolas, são 36 parábolas que a gente fez em música e agora estendeu para estudar isso aqui nesse programa ao vivo, né? Quero agradecer o Cláudio aí pelo amparo de sempre, né? E por estar deixando isso aqui cada vez melhor, né? Para que a gente possa difundir
o conhecimento espírita aí mundo afora, né? Então, muito bom. Mandar um E beijo pra para gente- Rosângela, nossa querida amiga que está ali Beijo, também Rosângela. assistindo a gente. Um beijo, Rosângela. Saudade de No você, Face, hein? ela tá no Face. Muito bom. Então, e hoje a gente falou sobre o filho pródigo, né? A gente acha que o filho pródigo é só o que saiu. Tinha muito mais coisa para falar, né? Tinha, Podia mas ficar aqui umas 2, 3 horas. É o nosso tempo, né? O Tem, tempo- tem que o seguir a tempo regra, voa. né? Ah, Então, muito bom. Mais uma vez, José Lúcio, suas considerações finais. Obrigado. Né? O que você tem para fechar aí pra gente? Bom, que eu quero te agradecer muito, Alan, porque você tem um dom da palavra, não é o meu caso, e você tem feito... Há controvérsias. Você tem me ajudado muito, você e a Camila. Agradeço a você, ao Cláudio, a Camila, ao Sam, que não pôde vir hoje, e ao Grupo Luz, né, que pôde proporcionar esse trabalho, né, que a gente quer agora lançar para todas as pessoas, entender o sentido dessas palavras, aos nossos grandes mestres, né, Haroldo, o Sandro, Edivaldo Franco, Alberto Almeida, que nos inspiram para fazer esse tipo de trabalho, né? Sim. Porque a gente quer que as pessoas aprendam realmente os ensinamentos de Jesus. Então, em relação à parábola, né, é uma pérola, né? Essa parábola é realmente muito interessante. O que tem de conteúdo nela, daria para a gente falar umas 2 horas aqui tranquilamente, né? Com certeza. Camila, suas considerações finais. bom, primeiramente queria agradecer, né, muito vocês por estar tendo essa oportunidade de participar aqui. Confesso que quando o Alan me chamou, eu fiquei pensando, nossa, mas que eu vou contribuir perto do Zé e do Alan, né? Que já são estudiosos do espiritismo aí há muitos anos, o Sam também, né? Admiro demais, estudioso. Mas foi muito bom para mim, porque eu passei a semana inteira estudando, né? E eu confesso que eu estava um pouco parada de estudar o espiritismo com a pandemia, né? A gente acaba dando umas desculpas, né, pra gente mesmo. E aí comecei a estudar e foi muito, muito bom para mim. Então, eu acho que eu tô aprendendo muito aqui, né? E a mensagem que eu deixo para vocês aí, né, que são parábolas muito lindas e muito, muito ricas. E às vezes a gente acaba esquecendo de olhar para essas parábolas e olhar para nossa vida e pensar o que a gente pode tirar disso, né? Estudar elas está sendo fantástico. Muito bom. Antes de fazer minhas considerações finais, quero dizer, se você quiser ouvir todas as músicas das parábolas, você pode entrar no Spotify, né, do Grupo Luz Espírita, Grupo Luz Espírita, tem todas as parábolas lá. No YouTube também você vai achar todas as parábolas, no Grupo Luz Espírita. E no Instagram você também vai encontrar, Grupo Luz, @ Grupo Luz Espírita, e também no Facebook. Então, em todas as redes você vai encontrar todas as músicas. E se você quiser conhecer mais do nosso trabalho do Grupo Luz também, você vai poder conhecer lá. Então, eu quero agradecer a vocês, agradecer a Jesus por essa oportunidade, né? E deixar a mensagem o seguinte: nós temos o poder de fazer da nossa vida o que a gente quer. Se você vai escolher ser o filho pródigo, se você vai escolher ser o primeiro filho, o filho mais velho, ou se você vai escolher simplesmente olhar para os defeitos dos outros, corrigir os seus sem julgar e ser uma pessoa melhor, inspiradas no exemplo de Jesus, isso está literalmente na sua mão. A escolha, a decisão e o poder é seu, de mais ninguém. A culpa não é de ninguém e os méritos são todos seus. Então, que Jesus possa nos abençoar, e a gente vai finalizar rodando a música, tá no gatilho aí, Claudião? E a todos, até a próxima quinta-feira, uma excelente semana e que Deus nos guie e nos abençoe de sempre. Tchau, tchau. Tchau. Até mais. Havia um homem justo e bondoso. Viviam
Até que um dia o filho mais novo decidiu mudar e conhecer novas paragens, conhecer novos lugares. Pediu sua parte da sua herança e partiu logo pra terras tão distantes. Conheceu todas as paixões do mundo, até que um dia tudo acabou. E sem recursos pra comer, cuidava de porcos pra sobreviver. E se lembrava da sua família, de todo o luxo e do conforto que tinha. Depois de muito sofrimento e fome, resolveu voltar pro aconchego do seu lar. Pai, pequei contra ti, contra o céu. Não sou digno de ser seu filho. Faz de mim um serviçal. O pai bondoso lhe abraçou e disse: traga-lhe a roupa e põe-lhe o anel. Meu filho estava perdido, mas voltou. Traga também o bezerro cevado. Meu filho estava morto, mas reviveu. O meu filho reviveu. Mas o meu filho mais velho se indignou. Disse: vou há anos e nenhum cabrito me deu. O pai amoroso disse: filho meu, tudo que eu tenho também é seu. Mas teu irmão estava morto e reviveu, reviveu.